Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Síntese. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na verdade, ao longo de todo este ano de 2021, nós temos estudado nessas lições bíblicas temas pentecostais, a doutrina pentecostal. E na lição que nós vamos estudar no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o tema será os dons de poder. Isso porque nós estamos estudando os dons espirituais e os dons ministeriais. E os dons de poder, que nós haveremos de estudar na lição de hoje, são especificamente o dom da fé, os dons de curar. Observe que os dons de curar se tratam em dons que se encontram no plural, e o dom de operação de maravilhas. E é importante também que nós ressaltemos na nossa aula que nós já dissemos aqui em uma aula anterior que esses dons elencados pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios, não tem por objetivo abranger a totalidade dos dons. Isso porque nós temos outras passagens bíblicas correlacionadas que falam ou tratam a respeito de outros dons. E também já estudamos na lição anterior que nós temos os dons de serviço, os dons ministeriais, que se encontram na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que se tratam de pessoas-dons, enquanto que esses dons aqui são dotações ou capacitações que são oportunizadas ou dadas por Deus para a comunidade de fé, para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Bem, você que nos acompanha através aí das nossas mídias, da TVAD, o nosso canal oficial no YouTube, ou mesmo na nossa Rádio Libertadora, receba aí a nossa saudação. Aqui vos fala pastor, professor José Roberto. Dons de poder é a lição de hoje. Texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, diz Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Paulo, quando passou na sua viagem missionária pela cidade de Corinto, justamente depois de ele ter saído lá de Atenas, Paulo redirecionou a sua pregação com o foco em poder, na manifestação do poder de Deus. E é isso que ele está ressaltando aqui na sua epístola aos Coríntios. E a verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Portanto, esses dons se tratam de capacitações. E por serem capacitações, são dependentes de Deus, do Espírito de Deus. É o Espírito que distribui esses dons espirituais, essas dotações, essas capacitações para a edificação da comunidade, do corpo de Cristo, visando o bem da igreja, a edificação, o crescimento da igreja de Jesus. Então, o texto bíblico em classe se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é o texto bíblico que fundamenta essa distribuição e essa divisão teológica a respeito dos dons.
com uma ressalva aqui importante, né? Que essa categorização entre dons de poder, dons de elocução, como geralmente nós apresentamos, são categorizações teológicas. Ah, pastor, professor, explica aí o que é que você quer dizer com essas categorizações teológicas. Bem, uma categorização teológica é quando a gente lê o texto bíblico e a gente apreende determinadas doutrinas e ensinamentos. Portanto, os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução são categorias teológicas, são classificações teológicas, evidentemente extraídas do texto bíblico e mais propriamente deste capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Coríntios. O ministério terreno de Jesus foi marcado pela atuação de curas e de manifestações milagrosas. Nós, os pentecostais, costumamos dizer que como Jesus abriu mão da sua glória, aquilo que Paulo fala na sua epístola aos Filipenses, da kenosis, ele não abriu mão da sua divindade, mas do seu poderio, né, da sua disposição de agir como Deus e resolveu agir dependente do Espírito Santo. Isso mesmo ele diz lá, conforme o relato de Lucas, no capítulo 4 do seu Evangelho, quando ele abre o livro e diz: o Espírito de Deus é sobre mim. Então, Jesus agiu e tomou várias atitudes e ações e milagres e curas e revelações pelo poder do Espírito Santo. Jesus dependeu do Espírito Santo. E nós, de igual modo, então, dependemos do poder do Espírito Santo e dependemos do Espírito Santo para agir, para que nós não venhamos a nos precipitar, nos adiantar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, o primeiro tópico da nossa lição é sobre o dom da fé. A palavra fé, pistis, no grego, no Novo Testamento grego, é uma palavra polissêmica, ou seja, com vários significados, vários sentidos. E essa palavra fé, ela pode se referir à fé salvífica, aquela fé da pessoa que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela pode se referir à fé enquanto aspecto do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, e essa fé, essa pistis, tem muito mais a ver com a fidelidade, e essa fé também pode se referir ao dom, a uma dotação e uma capacitação divina para a realização de milagres e maravilhas e curas. Então, essa fé enquanto dom, ela é diferente da fé enquanto fruto do Espírito, da fé enquanto elemento, aspecto salvífico, e essa fé enquanto fruto do Espírito, ela está muito mais próxima, enquanto traduzida geralmente por fidelidade, com aquela definição de Hebreus capítulo 11, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é aquela fé que nos motiva a seguir adiante, apesar das adversidades e apesar das provações. Então, a fé como dom é essa fé que se distingue da fé enquanto fruto do Espírito, e o próprio teólogo Stanley Horton, né, que foi um dos maiores teólogos pentecostais, ele diz que essa fé enquanto dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Isso porque, em algumas situações adversas, nós recebemos da parte de Deus uma fé especial e uma fé para realizar milagres, uma fé para realização de curas. E também essa fé não é uma fé que é dependente de nós, mas é dependente do próprio Deus. E às vezes essa fé é dada a quem ora, intercede, pede a Deus para curar, e essa fé é dada também àquela pessoa que está ali disposta a receber a cura e o milagre. Então Deus tem várias maneiras de trabalhar
Justamente por isso nós falamos a respeito da multiforme graça e das operações divinas. E nós temos aqui vários exemplos a respeito dessa fé. Né? Já lá no Antigo Testamento nós vemos essa fé que guiou o povo de Israel, ao longo do seu trajeto e da sua caminhada pelo deserto. Né? Quando se aproximaram lá do Mar Vermelho, os israelitas ficaram amedrontados e Moisés bradou, né, em alta voz e disse: olhe, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Então Moisés viu pela fé o livramento do Senhor. Então, pela fé, por essa fé que é dada por Deus, nós devemos orar e pedir a Deus para que Ele nos dê essa fé, para que grandes coisas e milagres possam serem realizados através de nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha através das mídias, do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, nós estamos assim encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, aqui vos fala pastor professor José Roberto e o seu programa EBD em Síntese, que é uma pré-aula do estudo que é ministrado na Escola Bíblica Dominical, nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas, os dons espirituais e ministeriais. E dessa feita, nós estamos estudando os dons que são classificados como dons de poder. E dentre esses dons de poder, nós já estudamos o primeiro, no bloco anterior, que foi o dom da fé. E o segundo dom que nós vamos estudar aqui, o segundo tópico da nossa lição, são os dons de curar. Observe que dons, a palavra se encontra no plural. E esses dons de curar, conforme o comentarista que explicita, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura e Deus distribui essas dotações e essas capacitações para curar conforme lhe apraz, conforme a sua soberana vontade. Isso quer dizer que não é qualquer pessoa que pode sair por aí curando ao seu bel prazer, de acordo com a sua vontade e com os seus interesses. Não depende do homem, mas depende de Deus, da vontade soberana e exclusiva de Deus. Compete aos seus instrumentos orarem, né, intercederem, pedindo a Deus que cure. E Deus pode dar a pessoas distintas capacitações, capacidades, para que elas possam orar, inclusive para curarem doenças distintas. Daí o termo se encontrar aqui no plural. Desde o Antigo Testamento, o Deus de Israel já é apresentado como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Se encontra lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Salmo 103, versículo 3. Então a concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. E essa fé essa fé que se manifesta em curas e na cura divina deve ser diferenciada da cura decorrente da ciência, da medicina. Nós não somos contra a medicina, muito menos contra a ciência. O próprio Jesus disse que são os doentes que precisam de médicos. Então, é bíblico procurar os médicos, buscar tratamento, buscar os recursos que Deus
disponibilizou através da inteligência, dos estudos da ciência, né? Como vacinas, por exemplo. Mas nós estamos falando aqui de uma cura sobrenatural, aquela cura que acontece quando a ciência e quando a própria medicina está limitada, porque a própria ciência tem os seus limites. E mesmo assim, dependendo das circunstâncias e ocasiões. E mesmo quando nós estamos fazendo tratamento médico, quando nós estamos dependendo da ciência, não podemos deixar de confiar no Senhor, de orar e buscar Ele e pedir até que Ele atue sobre a medicação para que ela surta o efeito esperado e o efeito desejado. Então, essas curas não podem ser utilizadas como um marketing eclesiástico a fim de atrair pessoas apenas. E a igreja não pode ser apenas um ambiente de operação de milagres. As curas, inclusive as próprias curas que Jesus realizou, o apóstolo João deixa isto claro no seu evangelho, foram sinais. E Mateus mostra que aquelas curas eram sinal de que o reino de Deus estava no meio dos homens. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que as curas apontam para uma redenção plena no futuro, no qual os corpos mortais serão revestidos da incorruptibilidade. Tempo escatológico no qual o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, que a morte será tragada na vitória, quando a glorificação do corpo haverá de finalmente acontecer. E isso nós precisamos dizer porque quando alguém é curado agora, ela adoece depois, ela pode enfrentar, padecer daquela ou de outra enfermidade. E, por fim, as pessoas morrem, a menos que sejam transladadas, arrebatadas, elas haverão de morrer. E é uma demonstração de que o corpo experimentará a glorificação somente nessa dimensão do escatos, do futuro, na glorificação. Então nós temos as necessidades desses dons de curar, porque nós vivemos num mundo caído, no mundo de enfermidades, no mundo de viroses, no mundo de doenças, e por causa disso nós dependemos de alguns cuidados sanitários que precisamos ter, né, para evitar que nós venhamos a adoecer. Precisamos de tratamentos médicos, de cuidados médicos, de algumas prevenções que precisamos adotar. E também nós precisamos confiar em Deus, naquele Deus que é o Deus que sara, o Deus que cura. E em algumas circunstâncias nós dependemos de Deus, e às vezes exclusivamente de Deus, para nos trazer a cura e para que nós podemos ser sanados das nossas enfermidades e das nossas doenças. Vivemos num mundo caído, os cristãos não estão imunes, nem isentos de contraírem qualquer tipo de enfermidade, de doença ou de vírus. Por isso devem ter os mesmos cuidados, devem ter as mesmas precauções que são orientadas para as pessoas todas. Os cristãos também devem adotar e devem cuidar desses mesmos princípios e terem esses mesmos cuidados. Então, vivemos no mundo caído, a igreja é agência do reino de Deus na terra, deve pregar o evangelho, deve proclamar o reino de Deus, e um dos sinais de que o reino de Deus está no meio de nós é a manifestação de curas e de curas divinas, curas sobrenaturais, que acontecem conforme a vontade soberana de Deus. Nosso papel é orar e interceder. Curar, não somos nós que curamos, é Deus de acordo com a sua soberana vontade. Encerramos assim o segundo bloco do nosso programa, EBD em síntese. Continue nos acompanhando, voltaremos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa.
vos fala, pastor professor José Roberto, você está nos acompanhando através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e nós estamos estudando aqui na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical os dons de poder. E nós já falamos aqui do dom da fé, que é um dom que é dado por Deus, é uma dotação, capacitação divina para que curas e milagres sejam realizados. Estudamos a respeito dos dons de cura, né, que são capacitações também dadas por Deus para que a igreja possa orar, interceder pelas pessoas enfermas e para que essas venham a ser curadas pelo poder de Deus. E o terceiro tópico da nossa lição, que também tem a ver com os dons de poder, é o dom de operação de maravilhas. Então, esse dom de operação de maravilhas é um dom que realiza obras extraordinárias para além do poder humano. Então, evidentemente, aqui nós já tratamos sobre os aspectos científicos e as atuações médicas na terapia, na cura de pessoas doentes, enfermas, na prevenção de doenças, os nossos cuidados sanitários para evitar adoecer, bem como de alimentação, de uma vida regrada, de sono apropriado, que são cuidados que todos nós cristãos devemos ter, inclusive atividade física. Mas nós sabemos que nós vivemos num mundo caído. E desde os tempos de Adão e Eva, quando os nossos pais caíram, de lá para cá nós vivemos num mundo repleto de problemas, adversidades, inclusive de enfermidades. E diante de situações adversas, nós temos a possibilidade de orar e de clamar a Deus e de pedir a intervenção divina. E o nosso Deus é um Deus que intervém. Ele é um Deus que não nos abandonou, não é um Deus distante, não é um Deus ausente, é um Deus presente. E esse Deus presente se manifesta, inclusive, através das nossas vidas para a realização de operações maravilhosas. Milagres, maravilhas. A expressão no grego que diz respeito a esse dom tem a ver com realizações, feitos que vão para além do entendimento humano e da capacidade do poder humano. Há muitas coisas que nós não podemos fazer, que está para além da nossa capacidade. Mas o nosso Deus é um Deus que pode, por exemplo, como fez Jesus, acalmar a tempestade, acalmar os ventos. Os discípulos estavam em uma pequena embarcação com Jesus e Jesus dormia. E ali no meio daquela tempestade, os discípulos se assustaram. Mestre, e agora? Vamos acordá-lo? O que é que vamos fazer? E o Senhor Jesus acalma aquela tempestade. Quem pode acalmar tempestades? Quem tem controle da natureza? Apenas aquele que a criou. O Criador das próprias leis que regem a natureza é aquele que também pode intervir e atuar sobre elas. Pode acalmar tempestades, pode parar tornados, pode reter as águas de um rio, como fez lá com o Rio Jordão, pode abrir as águas do mar, como fez lá quando o povo passou diante da perseguição egípcia. Então, entender que o Deus da Bíblia é um Deus que realiza milagres, é um Deus que realiza coisas extraordinárias, para além do nosso entendimento, da nossa razão e da nossa compreensão. Então, há vários exemplos de milagres realizados, inclusive por Jesus, por meio deste dom. A ressurreição de Lázaro é um exemplo disso, que se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho segundo João. O nosso Senhor tem todo o poder, inclusive poder sobre a morte. E pelo Espírito Santo, ele realizou este milagre, ordenando para que Lázaro, mesmo depois de morto, saísse da tumba, ainda que Lázaro morreu depois. Mas naquele momento aconteceu ali a operação de um milagre, e um milagre extraordinário. Somente Deus
pode ressuscitar mortos. Evidentemente, precisamos também ter cuidado. Nosso comentarista aponta aqui que existem distorções no uso dos dons de curar e da operação de maravilhas. Isso porque o cristão, diz ele, não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura de enfermos. O que é que o nosso comentarista está querendo ressaltar em relação a essa advertência? É que nós estamos vivendo na atualidade um grande movimento no contexto da teologia, e sobretudo uma teologia que desceu lá do norte, lá da América, que é a teologia da confissão positiva, a teologia da saúde, e que é uma teologia que tenta incutir na cabeça de alguns pregadores, e sobretudo alguns pregadores e televangelistas ou evangelistas televisivos, que nós temos autoridade para decretar e determinar a cura das pessoas. Nós temos autoridade para repreender determinantemente que uma doença saia do organismo de alguém, e até exageros e excessos, pessoas que dizem que o cristão não adoece, pessoas que defendem que o cristão não pode passar por privação financeira, coisas dessa natureza. Então são os excessos que chegaram até aqui no Brasil, em muitas igrejas, e nós de vez em quando estamos aí zapeando os canais da TV, nós damos conta de algumas pessoas pregando teologias dessa natureza. Não há respaldo bíblico, não há respaldo doutrinário, não há respaldo evangélico. Nós precisamos entender, primeiramente, que é Deus quem cura. Segundo, precisamos compreender que Deus cura conforme a sua soberana vontade. Terceiro, precisamos entender que esse poder de curar é um sinal da presença do reino de Deus, mas não deve funcionar como marketing, como um chamariz e um atrativo para que as pessoas venham a fazer parte da igreja X, Y ou Z. E algumas vezes esses milagres podem dar resultado a fraudes, a invencionices e muitas vezes tornar as pessoas até viciadas, dependentes desse tipo de propaganda religiosa. E vejam vocês que os milagres, a realização de milagres, maravilhas e curas até, não é uma demonstração de fidelidade a Deus. Uma prova disso é o próprio povo de Israel, que testemunhou muitos milagres, operações de maravilhas, curas até, lá ao longo da sua jornada pelo deserto, e foi um povo extremamente incrédulo, um povo que não depositou em Deus a sua confiança, e muitos padeceram ao longo daquela jornada e daquela peregrinação. Então, nós precisamos dos dons espirituais para a realização de feitos, milagres, curas, desses dons de poder, mas precisamos desenvolver também o fruto do Espírito, a fidelidade a Deus. E devemos confiar em Deus apesar das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, e saber que ainda que Ele não cure, Ele é o Deus que haverá de glorificar o corpo no escatos do futuro, quando o que for mortal, o que for corruptível se revestir da corruptibilidade. E sabemos que Ele pode realizar milagres e maravilhas nos dias atuais, mas, como o próprio nome já o define, isso não quer dizer que milagres e maravilhas aconteçam a toda hora e a todo tempo. E por essa razão, nós devemos confiar em Deus, apesar das circunstâncias e das adversidades. Portanto, Deus pode conceder, diz o comentarista, a seus servos os dons da fé, dons de curar e operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. E ele conclui dizendo que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho, que é essa nossa prioridade, o Evangelho de nosso Senhor, e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Portanto, aqui nós concluímos mais um programa EBD em síntese. Você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação, aqui vos falou o pastor, professor José Roberto. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir.